Monkey D. Dragon. Como primeiro personagem da lista, temos aquele que muitos acreditam que será a maior recompensa já revelada na obra. O comandante supremo do exército revolucionário tem como principal propósito derrubar o governo mundial, o que lhe rendeu o título de pior criminoso do mundo. Além de liderar a grande revolução nessa sociedade, Dragon é o filho do herói da Marinha Garp e pai do futuro rei dos piratas, Monkey D. Luffy. Seu nível de ameaça perante ao governo mundial certamente lhe rendeu uma recompensa que extrapola a casa do bilhão, e sua alcunha de pior criminoso do mundo nos leva ao entendimento de que os valores impressos em seu cartaz podem ser os mais altos da história. Só que na minha cabeça, ninguém ainda ultrapassou os números de Gold Roger e Barba Branca, mas aqui eu vou dar um pouco o braço a torcer e vou dar os seguintes palpites. Eu imagino que a recompensa do Dragon deva ficar ali entre 4 bilhões e 5 bilhões de berries. E o valor que eu cravo é 4 bilhões, 106 milhões e 500 mil berries. Ou, caso a recompensa fosse maior que a do Barba Branca, 5 bilhões, 106 milhões e 500 mil berries. E eu sei que agora você pode estar se perguntando, mas por que esses números estão quebrados? E eu vou te explicar. Se você já tá ligado no que é Goroase e como o Oda ama esses jogos de palavras, pode pular o vídeo para essa minutagem que tá na tela. Se não tá ligado nisso, é muito importante se ligar. As maiores recompensas de One Piece sempre tem uma brincadeirinha ali, como por exemplo, na recompensa do Shanks, os números podem ser lidos como Shiyaku, que é próximo de como se fala seu nome. Na recompensa do Roger tá escrito exatamente como seu nome é pronunciado em japonês, Roja. Na recompensa do Mihawk tá perfeitamente escrito Miroku, que seria a pronúncia de Mihawk em japonês. Esses são só alguns exemplos, ou seja, todas as maiores recompensas desse universo sempre são compostas por dois grupos de números. O primeiro para classificar o personagem no ranking das recompensas e o segundo é algum jogo ali de números e palavras referentes ao personagem. E como todas as outras grandes recompensas desse universo têm algum trocadilho, nesse vídeo, claro, você também vai ver vários deles presentes nas recompensas dos personagens. Os números quebrados que eu dei pro Dragon podem ser lidos como 10 Do, 6 Ra e 5 Go, formando a palavra Dorago, que é muito semelhante à pronúncia de seu nome em japonês, só falta o N aí no final para ficar perfeito. E a casa dos 5 bilhões ou 4 bilhões eu estabeleci para ranquear ele aí, num patamar de recompensa muito elevado. E já vai pegando aí seu papel e caneta, para ir anotando a listinha com seus próprios palpites pro valor de cada personagem que eu vou mencionar no vídeo. Aí no final, mano, você pega essa lista que você montou e deixa aí nos comentários. Inclusive, muito importante, a última recompensa que a gente vai ver nesse vídeo vai ser simplesmente absurda e até maior que a do Dragon. 2. Shiki, o Leão Dourado. O homem que após a execução de Roger destruiu metade de Marineford em um confronto contra Garp e Sengoku, foi o primeiro prisioneiro conhecido a escapar de Impel Down, além de ser um ex-membro dos Piratas Rocks. Sua carreira nessa tripulação já deve ter lhe rendido uma grandíssima recompensa, mas, certamente, ao se tornar o capitão dos Piratas de Leão Dourado, que possuía a maior frota da Era de Roger, os valores por sua cabeça deram um salto enorme. Ele também era considerado um dos maiores rivais de Roger, e assim como Shebeck, desejava conquistar o mundo. Se sua recompensa já deveria ser gigantesca nessa época, o que deve ter acontecido com ela após a sua fuga de Impel Down e a promessa de que voltaria em 20 anos para revelar o verdadeiro caos pro mundo. Obviamente, uma foguetada, um grande salto. Pra mim, sua recompensa como alguém que deveria, entre aspas, equivaler a um Yonkou em sua época, deve ficar ali em torno de 2 bilhões e 490 milhões de berries, ou jogando mais pro alto, 3 bilhões e 490 milhões de berries. Isso porque o 4 pode ser lido como Shi e o 9 como Ku, formando a palavra Chico, que é quase chique. 3. Silvers Rayleigh. O Rei das Trevas foi o braço direito de Roger e o imediato da tripulação que mais desbravou os mares. Dentre todos os seus feitos como parte desse bando lendário, temos que destacar que Rayleigh é uma das pouquíssimas pessoas no mundo que sabe a verdadeira história desse planeta. Segredos cuja mera existência colocam em risco o governo mundial. A recompensa do Rayleigh, assim como todo o seu bando, foi, entre aspas, aí, revogada após o Roger se entregar para a Marinha. Mas não há dúvidas, nenhuma dúvida na verdade, que o seu valor superava consideravelmente
a casa do bilhão. O valor que eu aponto aqui é de 3 bilhões e 468 milhões de berries. E eu sei que esse valor gigantesco pode parecer demais para alguém que não é um capitão, mas o Rayleigh é sim diferente. Era da tripulação do Rei dos Piratas e não de um mero Yonkou, além de saber os maiores segredos desse mundo que, se por acaso forem revelados, prometem condenar os líderes desse planeta. Então, se o Mihawk tem uma recompensa de 3 bilhões e 590 milhões de berries, eu acho sim que o Rayleigh pode valer tanto assim, mas claro, o peso de ser um subordinado, né, alguém abaixo de um capitão, pode jogar ele um pouco para baixo. Então outro palpite aí que é mais pé no chão e talvez seja mais perto da realidade é de 2 bilhões e 468 milhões de berries. E o que quer dizer essa sequência de 46800 presentes nas recompensas? 4 é Shi, 6 é Ru e 8 é Ba, formando a palavra Shiruba, que é como se pronuncia Silver em japonês. E os dois zeros seguintes podem ser lidos como Rei e Ri, tudo junto formando Shirubareiri, que é praticamente como se pronuncia o nome completo do Rayleigh em japonês. Detalhe, eu sei que a minha pronúncia pode não ser a melhor, mas mais importante do que você assimilar aqui minha voz falada é entender a lógica por trás dos valores. Inclusive, a pronúncia mais precisa de Silvers é Shirubasu, bem assim como é que tá na tela. Então, o número 3 pode representar o Su no final, gerando assim a recompensa de 2 bilhões 468 milhões e 300 mil berries, ou 3 bilhões 468 milhões e 300 mil berries, fazendo com que as casas fora do bilhão estejam representando perfeitamente o seu nome, Shirubasureiri, ou alguma coisa assim, né? Pra mim essa possibilidade encaixa tão bem que eu acho que vai ser isso mesmo. 4. Scopper Gaban. Como mencionamos o braço direito de Roger, temos que falar do terceiro maior nome dessa tripulação. Gaban foi o que muitos consideram como o braço esquerdo do Rei dos Piratas, um personagem que não possuímos muitas informações, mas sabemos que junto de seu capitão e Rayleigh causou um verdadeiro caos pelos mares. A recompensa de Gaban já deveria ser altíssima e provavelmente já superava os 1 bilhão de berries, mas após chegar em Laugh Tale e descobrir a verdade sobre o mundo, meu querido, é certo que esse valor foi muito elevado. Os valores que eu estimo para ele são, ou ali sendo mais conservador, 1 bilhão e 358 milhões de berries, ou jogando mais pro alto lá na casa dos 2 bilhões e 358 milhões de berries. E por que isso, né? Scopper Gaban se pronuncia aí mais ou menos como Sukopa Gaban, e 3 pode ser lido como Su, o 5 como Ko e o 8 como Ba, formando Sukoba, que é quase Sukopa. Eu acho que é muito fácil encontrar motivo pro Oda colocar o Gaban ali na casa dos 2 bilhões, né? Mas também me parece razoável se ele quiser deixar ali mais abaixo só na casa do bilhão, tipo os outros grandes comandantes dos Yonkou. 5. Kozuki Oden. Em sua época como comandante da 2ª divisão dos Piratas do Barba Branca, o samurai de Wano já deveria ter uma recompensa elevadíssima. É certo que em seus 2 anos navegando pelo Moby Dick, Oden fez seu nome ser reconhecido pelo mundo afora, devido à sua tremenda força e personalidade diligente. Mas tal como os 2 exemplos anteriores, ao se juntar a Roger, descobrir o One Piece e os segredos que ameaçam a existência do governo mundial, seus valores devem ter saltado, atingindo números muito expressivos. E um valor que casa muito bem com o Oden seria 2 bilhões e 10 milhões de berries. O 2 seria o número de classificação, né, para colocar ele na casa dos 2 bilhões, e o 0 e o 10 são os Goroase, porque 0 se lê como O e o 10 como Den, formando perfeitamente a palavra Oden. E sinta-se à vontade também para aumentar ou diminuir um pouco isso aí, tá? Acha que Oden tem que figurar na casa ali dos 3 bilhões? Mano, mete aí então 3 bilhões e 10 milhões de berries. Acha que tem que ser menor do que 2? Bota ele ali então em 1 bilhão e 10 milhões de berries. Apesar de eu achar isso, tá, particularmente muito pouco pra fama que Oden construiu e o perigo que ele representava pro governo mundial. Até porque, vale sempre lembrar, o cara lia Poneglyph. 6. Vista. O ex-comandante da 5ª divisão dos Piratas do Barba Branca é um dos membros mais notáveis dessa lendária tripulação, além de ser reconhecido como um dos espadachins mais fortes do mundo. Vista das Espadas das Flores mostra sua verdadeira força ao duelar contra o Mihawk em Marineford e combater o próprio Akainu.
Óbvio, o Vista é mais fraco que esses outros dois, todo mundo sabe, mas só de colocar ele nessas situações, Oda tá querendo mostrar pra gente que ele é um dos maiores nomes do bando do Barba Branca. Logo, né, tal como todos os comandantes do Kaido tinham uma recompensa acima de 1 bilhão ou cravado ali em 1 bilhão, é provável que os maiores nomes do Barba Branca também tivessem. Sem contar o Ace que morreu com 550 milhões, né? Enfim, meu palpite pra recompensa do Vista é 1 bilhão e 31 milhões de berries. A real é que pro seu nome não tem nenhum trocadilho muito legal, tá? Mas como o Izou era o comandante da 16ª divisão e tinha uma recompensa de 510 milhões, eu acho que um dos principais ali, né, pode ter um valor passando da casa do bilhão. No caso, a pronúncia de Vista em japonês é Bisuta. Então a gente teria o Bi... O Bi... Não tem nenhum número aqui. Sei lá, mano. O Bi de bilhão. A gente teria o Bi de bilhão. Meu Deus, isso foi horrível. E o 3 pra ser Su. E o Ta sendo 10. Formando da maneira mais forçada e feia presente nesse vídeo inteiro o nome Bisuta. É isso então, né? Maravilha. O Vista, assim como o Zoro e o Shiryu, deve ser outro espadachim que figura na casa do bilhão. E com esse valor aí que eu coloquei pra ele, ele fica atrás do Zoro e também fica atrás do valor que eu vou estimar pro Shiryu. Enfim, mano, esse aí é o valor mais solto assim da lista. Espera pra ver o do Ben Beckman, então. 7. Jozu. Apesar de ser o comandante da 3ª divisão dos piratas do Barba Branca, eu acho que o usuário da Fruta do Diamante tem menos expressividade que o Vista, além de ter passado um perrengue bem maior durante a guerra de Marineford. Como o comandante da 2ª divisão foi de arrasta pro Donut e o da 4ª divisão também, acho que o Jozu tem sim potencial para chegar na casa dos 1 bilhão de berries. Sua recompensa não vale tanto como seu peso em diamante, mas eu acho que dá para chegar perto ali do Vista, acho que ficaria bem legal, ainda mais quando o Goro AC combina tão bem. Eu daria para ele a recompensa de 1 bilhão e 30 milhões de berries, porque 10 pode ser lido como Jo e 3 como Zu, formando o nome Jozu. 8. Shiryu da Chuva. Já que a gente está falando sobre o comandante Yonkou, chegou a hora de falarmos dos nomes da tripulação do Barba Negra. Shiryu é o atual usuário da Sukesuke no Mi, capitão titânico do 2º barco de Teach e foi um dos principais responsáveis pela fuga dessa tripulação em Impel Down. Sem seu antídoto, Barba Negra e seus companheiros teriam morrido envenenados por Magellan. Fora ser um desertor da maior prisão do mundo e ter uma personalidade de psicopata, Shiryu é reconhecido como o braço direito ali, né, e número 2 desse bando, sendo certamente aquele que possuirá a maior recompensa, fora o seu capitão. O valor que eu estimo é de 1 bilhão e 464 milhões de berries, principalmente pela sua personalidade, que eleva muito seu grau de periculosidade. Maluco é muito doido e torturador, né? O 4 pode ser lido como Shi, e o 6 como Ri, e o outro 4 como Yo, formando a palavra Shiryu, muito semelhante a Shiryu. O cara era fechado com uma ramificação do governo mundial, traiu, matou, é forte pra caramba e a gente tá chegando na reta final de One Piece. Então eu acho que o Oda colocar um valor como esse aí, pelo personagem, parece bem justo. 9. Jesus Burgess. Eu imagino que o Van Algor ou o Lafté também possam ter uma recompensa bem elevada, mas vou finalizar, ou quase finalizar, os Piratas do Barba Negra com o The Champion. Até porque às vezes parece meio complicado, né, colocar uma recompensa acima de 1 bilhão, visto que o bando da Big Mom só tem um personagem que ultrapassa esse valor. Mas é aquilo, a família da Mama foi o primeiro bando de Yonkou a ser enfrentado, logo o aumento das recompensas também segue o desenvolvimento da história e o hype que elas precisam gerar. Isso aí, né, a gente já tá acostumado. Então, basicamente, o Jesus Burgess foi o primeiro tripulante do Teach a ser apresentado como uma espécie de braço direito, e hoje é o capitão titânico do primeiro navio dessa tripulação. Então, por mais que o Shiryu tenha chegado atrasado, mas já sentado na janela, o Jesus Burgess vem bem atrás, sempre ali nos passos do Barba Negra. O valor de 1 bilhão e 30 milhões de berries, tal como o Jozu, parece bem condizente, até porque o Goro AC funciona da mesma maneira. 10 pode ser lido como Ji e o 3 como Zu, formando a palavra Jizu, que é quase Jozu, né, e também é muito parecido com Jesus. Jizu, Jesus, Jizu, Jesus, Jizu, Jesus. E se por acaso faz sentido, né, tal como o Shiryu tem uma recompensa maior que a do Zoro, o Burgess também tem que ter uma maior que a do Sanji, a gente pode pular aí para 1 bilhão e 130 milhões de berries, sendo os dois primeiros dígitos da recompensa ali, né, só funcionando para ranquear o personagem dessa forma. 10 Kuzan.
O antigo almirante Aokiji foi o nome indicado por Sengoku para se tornar o próximo almirante de frota, e é alguém que tem um profundo entendimento sobre tudo que envolve a marinha. Além desse conhecimento, que pode representar um perigo para o governo mundial, Kuzan tem um nível de força muito parelho ao do próprio Sakazuki, visto que a batalha em Punk Hazard foi tão equilibrada que só foi decidida após 10 dias. E agora ele está afiliado ao terrível Yonkou Barba Negra. Conhecimento, força, fama e influência, um cara cogitado a ser o almirante de frota representa um perigo enorme para o governo mundial, principalmente se ele estiver ali, né, vinculado a um Yonkou. E eu tenho dois palpites para qual vai ser sua recompensa: 1 bilhão e 930 milhões de berries ou 2 bilhões e 930 milhões de berries. Isso porque seu próprio nome Kuzan é representado com precisão pelos números 9Ku e 3San. Eu gosto bastante desses palpites e também acho que é o mínimo para um almirante cogitado, né, a substituir o Sengoku. 11. Ben Beckman. O homem mais inteligente de todo o East Blue é, a meu ver, o comandante de Yonkou que terá a maior recompensa de todas. Já nos foi mencionado que o Bando do Ruivo é o grupo pirata mais inexpugnável e equilibrado de todos, nos dando a entender que em termos de força e recompensa, eles não se distanciam tanto assim um do outro, e me faz pensar que a recompensa de seus comandantes sejam as mais próximas de seu capitão. E como braço direito e imediato de Shanks, Ben Beckman é aquele que figura no topo dessa tripulação. E a real aqui é que não tem nenhum Gorosei bom pro nome Ben Beckman, e ele também não tem uma alcunha, né, pra ajudar a gente aí a encontrar um valor. Então eu vou dar aqui 1 bilhão e 710 milhões de berries. Por quê? Porque o Ben Beckman é o maior 171. E tá, eu sei, mano, esse é o valor mais aleatório possível dentro desse vídeo, tá? Mas assim, eu acho que na escala ali de comandante de Yonkou e tudo mais, esse valor é um valor que condiz com o personagem, né? Principalmente relacionado aos dois que vêm na sequência. Não que ele seja realmente um 171, né? Luke Ho. Assim como Queen e Scopper Gaban, Luke Ho é aquele que representa meio que o papel do Sanji no Chapéu de Palha, uma espécie de terceiro mais poderoso, braço esquerdo do capitão. O Luke Ho mais do que qualquer um, porque ele também é o cozinheiro do bando. Enfim, boatos dizem que o Luke Ho atira mais rápido que a própria sombra, ele ataca tipo o Choji de Naruto, Sonic, aí muito doido, e sua recompensa vai passar de 1 bilhão sim. E como ele foi o responsável por roubar a Gomu Gomu no Mi do navio do Ruisru, como tivemos confirmado em seu Vivrecard, a recompensa que eu daria pra ele seria 1 bilhão e 560 milhões de berries, porque 5 e 6 se lê como Gomu, fazendo referência à fruta cuja qual ele era dono. Ou 1 bilhão e 290 milhões de berries, que aí também seria uma referência à fruta do Luffy, né? 2 sendo Ni e 9 sendo K, ou seja, Nika. Mas eu acho que essa fica um pouco abaixo, né? Porque eu imagino que o Luke Ho deva ficar acima do Queen. Então meu próximo palpite aqui, tá? É provavelmente o mais certeiro. Se a gente seguir pelo seu nome, o que é uma cravada mais tranquila de se fazer, a gente teria a pronúncia em japonês Rakiru, que é representado perfeitamente pelos números 6 Ra, 9 Ki e 6 de novo Ru. Ou seja, grande chance da recompensa do Luke Ho ser de 1 bilhão e 696 milhões de berries. Essa aí seria a minha aposta. 13 Yasop. E para concluir os Piratas do Ruivo, temos aquele que só de pensão pro seu filho já deve mais de 5 bilhões de berries. O atirador que foge de casa mais rápido que a própria sombra, The Chaser Yasop. Junto de Shanks, Ben Beckman e Ho, o principal atirador do bando completa o trio original e mais conhecido dos Piratas do Ruivo. Logo, se eles são o bando pirata mais equilibrado de todos, é muito provável que seus principais nomes figurem ali acima do 1 milhão. Alguém tem dúvidas, inclusive, que o Ben Beckman, o Yasop e o Luke Ho vão ter uma recompensa acima de 1 bilhão? Meu palpite é de 1 bilhão e 283 milhões de berries ou 1 bilhão e 383 milhões de berries. Por quê? O 8 é Ya e o 3 é San, formando assim Yasan, que é quase Yasop. E se você achou meio esquisito, né, que pô, não parece tanto assim, lembra que o próprio Oda colocou Chiako para representar Shanks. Enfim, apesar desse equilíbrio todo aí mencionado, né, eu, por exemplo, não acredito que os 3 comandantes principais do Ruivo vão ter uma recompensa maior que a do Marco, né, o braço direito do Barba Branca. Senão aí já começou a virar sacanagem, né? Mas pode ser que tenham, por isso o segundo palpite é um pouco maior. Ou seja, os 2 primeiros dígitos ali, né, para classificar o Yasop no ranking e os últimos 2 para fazer o Goro AC. 14 Sabo. A gente já teve a recompensa desse personagem revelada na One Piece Magazine volume 3.
602 milhões de berries. Mas esse valor é antigo e foi antes dos incidentes perpetrados pelos revolucionários no Reverie, e de lá o Sabo saiu com muito reconhecimento, além de algumas acusações que não cabem ao personagem tipo matar o Rei Cobra. Primeiro de tudo, ele foi o principal nome a liderar a invasão à Terra Sagrada de Marejoa, o que por si só já é um enorme sacrilégio. Depois ele enfrentou os almirantes Fujitora e Ryokugyu ao lado de seus comandantes. Na sequência, foi acusado de matar o Rei Cobra, e saiu de lá com sua influência incendiando todos os cantos do mundo, se tornando uma figura que inspira revolução ainda maior que Monkey D. Dragon. E como se não bastasse, ele também descobriu a existência de Imul-sama. Então assim, se depois de tudo isso a recompensa dele não aumentou ali pelo menos uns 400 milhões de berries pra chegar a 1 bilhão, eu sou maluco, pô. Se não aumentou, eu sou maluco. Tudo que ele fez foi completamente absurdo, num grau de periculosidade insano contra o governo mundial. Agora vem a cravada. A recompensa dele, agora na reta final de One Piece, vai dar um salto de proporções históricas estratosféricas e vai parar em 3 bilhões e 800 milhões de berries. 3 é Sa e 8 é Ba, formando Saba, que é quase Sabo. Enlouqueci? Como principal símbolo de revolução contra o governo mundial e a chama que alimenta esses ideais em milhões de pessoas pelo mundo, eu diria que chegar num valor desse não é impossível. Agora, vamos diminuir um pouquinho também nesse incêndio aí do hype e botar os pés no chão. Vamos lá. 3 bilhões e 80 milhões de berries também parece um palpite justo, mas também dá pra jogar um pouco mais abaixo, apesar de que, gente, tamo na reta final de One Piece e o Oda tem que trabalhar com o hype, acho que principalmente tá no exército revolucionário. Então uns 2 bilhões e 380 milhões de berries parece justo também, mas acho que abaixo disso já fica pouco pro que ele representa agora pro mundo e contra a sua hierarquia. Eu sinto que esse valor é que eu mais extrapolei e joguei lá pro alto, mas assim, descobriu sobre Imul-sama, tacou fogo literalmente em Marejoa, invadiu o castelo de Pangeia, é a figura suprema de revolução nesse mundo, mano. Eu acho que ele vai ter um baita saltão na sua recompensa, tá? Por mais que pareça meio viagem. E pra finalizar, 15, Rox de Shebeck. O capitão dos piratas Rox comandou figuras ilustres desse universo como Chico Leão Dourado, Big Mom, Kaido e até mesmo Barba Branca. Shebeck foi o pirata mais infame de todos os tempos e governava os mares antes da época de Roger, com o desejo de se tornar o rei do mundo. Sua queda apenas ocorreu devido à união feita com aquele que se tornaria o rei dos piratas e aquele que se tornaria o herói da marinha. Roger e Garp foram necessários para desmantelar essa tripulação e acabar com as influências obscuras de Shebeck. E qual seria o valor colossal pela sua cabeça? Aqui a gente tem um jogo de palavras muito legal e devido a isso a recompensa de Shebeck poderia ser alguma dessas três: 4 bilhões e 630 milhões de berries, ou 5 bilhões e 63 milhões de berries, ou simplesmente a maior recompensa que já vimos em One Piece, no valor de 5 bilhões e 630 milhões de berries. E o Goro a ser presente nessa recompensa é 6 Roku e 3 Su, formando a palavra Rokusu, que é exatamente como se pronuncia rocks em japonês. Então, além do trocadilho ser bem legal, né, os valores também se encaixam bem, porque assim, 4 bilhões e 630 milhões de berries parece uma recompensa super justa, com seu valor figurando acima de todos os piratas de One Piece, menos de Gold Roger e Barba Branca, ou seja, cara, um patamar elevadíssimo acima de todos os Yonkou, menos Barba Branca. 5 bilhões e 63 milhões de berries também é bem maneiro porque ficaria acima até mesmo do Barba Branca, que já foi seu subordinado. E a última opção é ficar acima até do Rei dos Piratas Gold Roger, com 5 bilhões e 630 milhões de berries. Sendo assim, a maior recompensa de toda a história de One Piece. Mas eu particularmente acho que chegar a esse valor aí é bem difícil. E esse foi o vídeo, meu querido, espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? E não esquece de 3 coisinhas. Primeiro, deixar aí a sua lista de recompensas nos comentários. Mano, acha que Shebeck merecia mais, menos, que o Sabo deveria menos? Mano, lança aí, porque é muito legal a gente debater sobre One Piece. E claro, aquelas duas de sempre. Deixa aquele like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!